Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Natália Yukia e eu sou educadora de balé na Fábrica de Cultura de Sapopemba. No vídeo de hoje a gente vai aprender uma música. Essa música que a gente vai usar é do grupo Tri, com 3 Is, e chama Viro, Vira, Virou. Tá bom? Quem me ensinou essa música foi a Yara. Então, do mesmo... Oi, o meu nome é Yara. Hoje eu pedi pra Yara vir até aqui pra poder ensinar pra gente, pra me ajudar a ensinar pra vocês. Tá bom? Que nem eu fiz nas aulas online. Vamos lá, Yara? Olha, vira uma caneca, uma chaleira, uma colherinha e um colherão, um prato raso, um prato fundo, vira um garfinho e um facão. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa Sejam tarde. bem-vindas. Oi, boa tarde. Boa tarde. Hoje a gente está começando o nosso segundo Papo GEAFA, esse encontro entre nós do Grupo GEAFA, Grupo em Ação Francisco de Assis, e sempre buscando trazer um convidado, uma convidada, que possam agregar o trabalho do bem, o trabalho de dar esperança, um trabalho de agregar pessoas e trazer a verdadeira religião do mundo, que não tem nada a ver com espiritismo, com catolicismo, seja lá o que for, a religião que é o bem e que é o amor. Então essa é a ideia da gente nesse papo aqui, e trazer alguém que possa sempre, que a gente acredite que esteja agregando na sua comunidade, dentro do seu mundo. E hoje a gente está aqui com a nossa convidada especial, que é a Natália Yuki. Bem-vinda. Tudo bem, Nath? Tudo bem, Tudo bom, Nath? Seja bem-vinda. Fazer uma apresentaçãozinha rápida. A Nath, ela é educadora de dança e ela hoje trabalha num projeto do governo do estado de São Paulo. Ela vai contar um pouquinho disso para a gente, com mais detalhes. Trabalha especialmente hoje com crianças nessa área aí da dança. Então, bem-vinda e, por favor, Nath, se apresenta aí, conta pra gente um pouquinho do seu trabalho, conta pra gente um pouquinho dessa história. Bom, boa tarde, pessoal, ou boa noite, bom dia para quem estiver assistindo depois. Meu nome é Natália Yuki, como já foi falado. Eu sou educadora de dança, teatro, faço preparação corporal. Eu trabalho há 7 anos e meio no programa Fábricas de Cultura. É meu trabalho principal, mas também já dei aula e dou aula em diversos outros lugares, para outras faixas etárias também. E é isso, começo falando já da minha formação, Cleide, meu amor. Eu gostaria de saber, né, a sua formação, né, dentro do balé, que eu sei que você tem essa formação. Gostaria que você comentasse com a gente um pouquinho sobre isso, e aí a gente continua o nosso papo. Tá bom. Minha formação, eu comecei a dançar com 5 anos de idade, né? Então, comecei a fazer balé com 5 anos. A minha formação dentro do balé clássico é feita pela Royal, que é uma escola londrina, uma escola inglesa. Me formei com 13 anos e comecei a dar aula com 16. A partir dos 16 anos também eu comecei a estudar dança contemporânea. Na dança contemporânea minha formação é mais livre. Cursos livres. Na época não tinham cursos de formação como tem hoje, não tinham políticas públicas, então tinha uma questão de acesso, né? Então eu fiz aula em alguns lugares, onde eu podia pagar, e aí outros cursos eu fui atrás em Centro Cultural Vergueiro, na época tinha muitos cursos. E a partir de 2013 que eu me encontrei com a arte educação, que foi quando eu entrei na Fábrica de Cultura, e isso mudou completamente a minha vida, a minha noção do que era ser professora, e aí então arte educadora, né? Porque até então minha formação tinha sido acompanhando outras professoras, outros professores nas aulas, substituindo, então foi uma formação mais na prática, assim, né? E aí no programa a gente tem uma coisa que chama formação continuada. Então, enquanto você dá aula, você está trocando com outros educadores e educadoras, você está aprendendo sobre isso, tendo uma formação continuada. E aí isso me levou para a Unesp, eu estou fazendo licenciatura em arte e teatro desde 2016, estou no 5º ano, agora atravessado aí pela pandemia.
para estudar mesmo essas questões da arte-educação, questões pedagógicas, me aprofundar nisso, porque é minha paixão, foi onde eu me apaixonei mesmo, assim. Tá. Quer fazer alguma pergunta, Ju? Bom, eu ia até perguntar como é que foi essa trajetória para você chegar até aqui, mas você já fez um breve para a gente, né? Agora, esse trabalho é um trabalho gratuito para as crianças? Lá na Fábrica de Cultura, né? Então, é uma política pública, então, assim, é gratuito para as crianças, né? Naquele esquema que é pago pelo governo do estado, então ele é pago para a gente, as crianças que têm acesso a isso. Como a gente tem em outros centros culturais ou em outros programas, em outras políticas públicas, né? Quando tem, por exemplo, fomento e você tem contrapartidas, essas atividades, elas são oferecidas de graça para quem faz, mas sendo pagas Os pelo profissionais. governo. Isso. E me conta uma coisa, até para que as pessoas que estão assistindo, de repente, possam interagir com você. Como é que é feita essa triagem para as crianças chegarem até você? Elas se inscrevem, né? A gente está nesse momento pandêmico, então está tudo um pouco mais confuso. Mas, normalmente, como funciona? Abrem as inscrições. Quando começa a fábrica, agora a gente está, inclusive, inaugurando uma fábrica em São Bernardo. Então, estão começando as inscrições do zero, assim. Mas quando a turma já existe, o que acontece é que começam pelas rematrículas. Então, primeiro as pessoas que estão na fábrica, na própria turma e depois entre turmas, inscrevem e depois abre para o público geral. E aí tem um dia em que é matrícula, e aí a galera vai lá presencialmente, normalmente tem uma fila, pega uma senha e se inscreve na quantidade de vagas. Para o balé, por exemplo, para dança no geral, acho que são 35 vagas. De 8 a 20 anos, é uma turma só de 3 horas, funciona 2 vezes por semana. E aí se vai se inscrevendo, então são 35 vagas, a 36ª pessoa entra na fila de espera. E aí tem um sistema que vai rodando e vai chamando as outras pessoas. Então tem alguns cursos que são bastante concorridos, então quando abre a vaga, já tipo, abre com 5, 10 vagas só, tem alguns que rodam mais. E aí é assim que funciona. Então, se você já está dentro da fábrica, você consegue rodar lá dentro entre linguagens. Se não, você tem que entrar e às vezes espera um pouco na fila de espera, mas sendo chamada, aí você já pode participar. E precisa já ter alguma noção de musicalidade ou de iniciação à dança, ou pode ser uma pessoa extremamente leiga no assunto que você começa do zero? Super pode. Inclusive, essa é uma das coisas que eu acho que quando eu entrei, foi um dos maiores desafios e que hoje é uma das maiores riquezas, assim, porque a gente trabalha com isso, com a faixa etária extensa, então é de 8 anos a 20 anos na mesma turma, e tem gente que está entrando agora que nunca fez balé, não tem ideia. Eu tô falando de balé porque é a minha linguagem, né? Mas tem gente que nunca fez balé, por exemplo, e entra tipo do zero, com 8 ou com 18. E aí você vai trabalhar com meninas que já estão fazendo balé há algum tempo, alguns anos, ou meninas que têm experiência de outros lugares, e aí vão para a fábrica. E aí a ideia é entender como é que trabalha com isso junto, né? Todas essas meninas na maioria, mas em alguns momentos tive alguns meninos também, que é uma questão de preconceito, inclusive, que é uma questão a gente passa por isso, né? Inclusive fica pensando em formas de conseguir lidar com isso e quebrar essas barreiras, mas é variado, assim, tanto de experiência, quanto de idade, quanto de vontade. Às vezes a pessoa está indo porque ela quer aprender a fazer balé, às vezes a pessoa está indo para fazer uma atividade física, às vezes a pessoa está indo por causa do alongamento. Tem meninas que vão porque o médico disse que por uma questão postural o balé era bom. Então, é assim, bem múltiplo, bem variado. Ô, Nath, aonde fica essa fábrica que você trabalha e como você se sente realizada nesse trabalho, como pessoa e como educadora? Eu trabalhei por quase 7 anos numa fábrica na Vila Curuçá. São 10 fábricas no total, agora 11.
e as fábricas elas ficam em pontos, em regiões mais periféricas, né? Então regiões mais afastadas. A gente tem a fábrica de Vila Curuçá, Cidade Tiradentes, Itaim Paulista, Belém e Sapopemba. Eu dei aula no Curuçá por quase 7 anos, esse ano eu estou em Sapopemba. Inclusive, é uma questão que eu comecei em fevereiro, e aí trabalhei menos de 2 meses presencialmente, né, com as crianças daquele território. E agora a gente está, durante a pandemia, fazendo um estudo sobre o entorno, para conhecer um pouco mais sobre a riqueza e a pluralidade daquele espaço, né? As pessoas que já estão lá há mais anos e eu que entrei agora. Esse trabalho, para mim, como eu disse, né, que me encontrei na arte e educação. Essa ideia, essa sensação, esse corpo que está em contato e troca através da arte e educação, e que não não é mais uma relação, como eu trabalhei a vida inteira em relações de consumo, porque você é professor, você é pago, e tem um cliente, uma cliente, que no caso pode ser uma criança, a mãe da criança, e aí você tem questões pedagógicas que muitas vezes ficam à mercê dessa relação, que não é uma relação necessariamente apenas pedagógica, é uma relação que envolve dinheiro, por exemplo. É uma relação que envolve um consumo. Então, eu sou um cliente, eu exijo, eu falo, eu peço, eu quero, e isso eu sinto que prende um pouco. Quando eu entrei na fábrica de cultura, descobri uma infinidade de possibilidades do que poderiam ser trabalhados. A gente trabalha com a linguagem. Então, por exemplo, a linguagem da dança vai ser o meu veículo, mas eu vou trabalhar muitas outras questões de autonomia, criatividade. Nas fotos que eu mandei, vocês vão ver, então tem atividade com a biblioteca, eu faço várias atividades de leitura, porque eu acredito que é uma coisa muito importante, né? Leitura da palavra, leitura da imagem, leitura de mundo, né? Como diz o nosso querido, maravilhoso Paulo Freire, a leitura de mundo precede a leitura da palavra, né? Então, a gente trabalha muitas outras questões e a dança é um veículo para isso, né? E descobrir todas essas possibilidades e estar em contato com a pluralidade, a riqueza, né? Porque muitas vezes a gente fala da periferia como se fosse uma coisa homogênea. Inclusive, é uma ideia, eu acho, um pouco... que eu estou nesse momento, pelo menos, de me entender nesse lugar de brasileira, com uma raiz múltipla, que tem muitas coisas para combater e tem muitas coisas para desconstruir dentro da minha própria formação. Então, buscado práticas antirracistas, práticas que sejam decoloniais, ou seja, que me entenda nesse lugar de pessoa colonizada e com sistemas colonizadores. Então, como trabalhar com balé sem querer colonizar esses corpos e falar, façam dessa forma, né? Então, a gente vai para a periferia muitas vezes tem essa visão, né, de lugar homogêneo, que na verdade não tem nada disso, né? Uma riqueza de cultura, de cores, de saberes, de crenças. E nesse contato com toda essa riqueza, nesse contato com todas essas coisas, essas linguagens que as meninas já trazem da vida delas, como fazer para encontrar esse outro corpo, esse novo corpo que se conhece, né? Um corpo que então se apropria de si, um corpo que pode lidar com as próprias referências e que se sente validado, um corpo que não é objeto, mas que é sujeito, né? Um corpo que não é... Eu estou indo lá ensinar nada para ninguém, eu não estou indo lá levar um conhecimento, não. Eu me sinto nesse lugar de troca. Me sinto muito realizada no sentido de missão mesmo, assim, né? Eu acho que é o que eu sinto que eu devo, é o que eu sinto que eu quero, o que eu sinto que eu posso fazer no mundo para que o mundo esteja mais próximo da gente ser livre, ter os direitos que a gente merece, ser respeitados enquanto pessoas que existem, né? Então, acho que é um pouco isso. Eu acho que você está um pouco emocionada até, né, Nath? Isso, né? Muito bacana isso. Veio muito do fundo do seu coração. Porque às vezes eu fico
pensando assim, né? O quanto esse trabalho modificou o rumo da minha vida, né? E o quanto esse contato que muitas vezes, a professora que vai lá para ensinar, e o quanto eu sinto que, na verdade, eu não estou salvando ninguém, e eu sinto que eu fui salva, na verdade, né? Em muitos aspectos, em muitos sentidos. Nessa própria questão da raiz, assim, né? De me entender como essa pessoa plural, que tem raízes que foram apagadas, essas raízes que foram negligenciadas, essas raízes que me foram negadas. E muito dessa força eu fui aprender com as meninas, as mulheres, né? Muito do feminismo, do que eu acredito hoje, muito do que eu consegui me libertar foi a partir de um contato com uma luta que já estava acontecendo, né? E com uma luta que me convida para isso, né? Então, sobre esse direito de eu chegar lá e querer atravessar ou determinar, ou a própria questão do balé clássico, né? O balé não tem uma raiz no nosso país, ele não tem uma raiz na nossa história, ele é importado, ele é trazido a partir de, ele foi criado para outros corpos que não são nossos corpos. Então, como conseguir ter uma visão dessa linguagem, que é uma linguagem que há um desejo das crianças aprenderem essa linguagem, sem, tipo, trazer uma forma que vai fazer com que, eu vou me colocar nesse balaio, né? Que vai fazer com que a gente continue sentindo que gostaria de ser algo que nunca vai ser, porque a gente nunca vai ser um corpo europeu. A gente nunca vai ter um movimento europeu. A gente tem um movimento da nossa raiz. A gente tem que é misturado também, né? Porque toda essa bagunça maluca que veio de cá, toda essa dor que foi trazida com as pessoas escravizadas, os negros escravizados que foram trazidos de África, toda a morte e destruição que teve aqui, os nossos indígenas, os povos originários, e tudo isso atravessa a gente, né? Tudo isso me atravessa, eu sinto que me atravessa muito, e eu sinto que muito dessa diversidade eu consegui ter contato por conta dessa vivência. Eu acho que se eu não tivesse saído de um lugar onde eu estava antes, eu não tivesse me deslocado, eu provavelmente não teria hoje toda essa consciência, toda essa... Ai, não sei nem a palavra, que é muita coisa. Assim, ó. Deixa eu fazer uma colocação, até uma questão. Você já disse quase tudo aí, né? A gente fica até meio sem saber o que falar por toda essa experiência que você está trazendo para a gente. Obviamente, além da dança, além da arte, esse trabalho traz muito forte uma questão extremamente social, né? Que trazem seus problemas sociais, os problemas que as pessoas dessas áreas periféricas vivem no seu dia a dia, enfim, que são, como você mesmo disse, são muito anteriores a este momento que a pessoa chega lá para fazer a aula, muito maiores do que nós, né? Como você enxerga, principalmente das pessoas mais jovens, das crianças e dos adolescentes que chegam lá, como você percebe a evolução dessas pessoas como seres, né? Que começam a se entender, começam a se definir e começam a entender seu espaço no mundo. Como você enxerga a evolução, principalmente dessas pessoas mais novas, para se colocarem, além de pessoas que vão aprender uma dança, uma arte, pessoas que vão aprender a exercer a sua cidadania, na verdade. É muito... tem algumas coisas que as palavras, elas não dão muita conta, né? Mas é muito, muito forte e muito maravilhoso eu poder ter acompanhado alguns processos de meninas que, por exemplo, passaram comigo muitos anos, 4, 5 anos, antes de eu mudar de fábrica, ou até às vezes um processo assim que você vê, porque é isso, né? Muito plural, cada pessoa é um mundo. Então, você lidar com uma turma de 35 crianças, são 35 universos, mais o seu, entrando em contato. E aí, essa é uma discussão que a gente faz algumas vezes, assim, né? A gente está falando sobre uma evolução
E aí eu não sei se evolução, eu tenho pensado nessa ideia evolutiva, como a gente enxerga como uma linha, né? Que muitas vezes ela é um ciclo, ela é um círculo, ela é espiral, ela torce, mexe. Mas o desenvolvimento das crianças, né? Que às vezes a criança chega ali, ela não consegue nem falar, oi, tudo bem? Você pede para se apresentar em roda e na hora de falar o nome você quase não ouve, assim, né? E aí, tipo, nesses processos, eu trabalhei em 2014 e 2017, inclusive o trabalho de 2014, que foi o que me trouxe o contato com o teatro e que me fez chegar na licenciatura, que me fez ir para a faculdade. Eu trabalhei com projeto de espetáculo. E aí são adolescentes, né? De 12 a 20 também, 20, 21. E com alguma experiência, porque você precisa ter um pouquinho de experiência para entrar, então pelo menos um semestre de ateliê para saber como é. E aí a ideia é montar um espetáculo no final, né? Porque a gente tem mostras de processo nos ateliês e no projeto de espetáculo a gente tem um espetáculo mesmo, de 1 hora. E é muito forte, bonito, lindo, intenso, rico, plural, potente, poder acompanhar essas evoluções individualmente e coletivamente, né? Então você vai ter ali essa menina que chegou, ou esse menino que tem a postura assim, que olha para baixo, que quase não fala, o que fala, isso aqui é uma vergonha, uma dificuldade. E aí você vê 2, 3 anos depois, lá na frente, fazendo a fala principal, tomando a palavra para si, ou na roda, se colocando com uma opinião mais contundente, ou se abrindo num lugar mais emocionado, emotivo. Isso é muito incrível. De falar, tô toda arrepiada. Eu tô toda arrepiada porque é isso, assim, né? E esse mesmo processo, eu acho que uma coisa muito forte que esse trabalho me traz muito é essa efervescência da juventude, essa efervescência, essa potência de quem está descobrindo. E aí eu não sei se é necessariamente sobre esse espaço, né? E essa é a minha experiência nesse espaço, então é sobre o espaço que eu posso falar, né? Que eu tô querendo dizer assim, não sei se é exclusivo, mas tem uma gana assim de fazer. Por exemplo, a gente apresentou em 2017 lá no Teatro de Cênicas da Unesp, na Semana de Artes Cênicas. A gente pegou o espetáculo da Fábrica de Cultura de Vila Cruçá, que chamava Tribo Sá, Guerreiras e Guerreiros da Noite. A gente pegou esse trabalho e levou para a Semana de Artes Cênicas lá na Unesp. Então a gente saiu lá da Vila Cruçá e fomos para Barra Funda apresentar lá. Eu estudo lá há 5 anos e eu não tenho assim pudor nenhum de dizer que foi a vez que eu senti mais potente, mais forte, uma gana, uma presença, uma vontade, uma energia de estar em cena, de estar falando do que está falando, de estar trazendo o que está trazendo, de poder se colocar e dar o seu recado ali. Sabe, uma efervescência que eu na graduação, com um monte de gente, que tem formação de 1000 lugares, mas que ali não dá liga, sabe? Que é outra liga, porque é outra vontade, é outro tesão, é outra presença no mundo, sabe? Então, eu sinto que tem essa questão de ali ser um espaço, a Fábrica de Cultura, ou vocacional, outras políticas públicas que tenham esse outro lugar, que não é um lugar necessariamente de consumo, que é um lugar de formação. Então, por conta disso, ele é um lugar que tem uma outra potência pedagógica, ele é um lugar que tem uma outra resistência política, social, que tem um outro espaço de criação e que pode trazer todas essas camadas. Né? Então, nem sei se eu respondi, mas eu fico pensando assim, né, na potência que é esses espaços que não estão sob o jugo de ninguém, assim, né? Não é que não estejam, né? Óbvio, a gente tem uma direção, a gente tem um pensamento pedagógico, a gente tem diretrizes, a gente tem tudo isso. Mas a gente não... Eu sinto que a gente tá mesmo ali, eu me sinto ali com aqueles jovens, aquelas crianças, trabalhando por elas e por eles, com elas e com eles, né? Não para levar nada, mas para construir junto. Né? E aí sim, esse crescimento, inclusive pessoal, assim, de novo, eu não estaria aqui
se não fosse 2013 ter entrado na Fábrica de Cultura, ter entrado em contato com essa ideia da arte-educação, né? Não sei se eu respondi. Nada é por Respondeu acaso, né? lindamente. Respondeu demais. Nada é por acaso, né? Você tinha que estar aqui. E, assim, a gente já está, né? Papo bom passa rápido. A gente já está aí nos nossos 7 minutos finais. Eu acho até que, se vocês me permitirem fazer uma pergunta importante, né? Como a questão da pandemia afetou? Você continua dando essa aula à distância, por vídeo, essas aulas à distância, por vídeo? Como isso foi afetado e como vocês conseguiram passar por cima dessa situação? Esperar, né? Por cima, dentro, do lado, minha nossa, nem sei, né? Porque é isso, né? Tá todo mundo na pandemia. Então, às vezes a gente brinca, assim, né? E fala, porque eu tô fazendo aula online também na faculdade. E fala, tá todo mundo isolado, né? Não é tipo, então eu sou estudante em um lugar, em outro eu sou ali. E tem uma questão que é muito importante de eu frisar bastante, assim, antes de eu falar sobre qualquer trabalho que a gente esteja fazendo, que é uma questão de acesso. E essa é uma questão grave, triste, eu não sei nem definir. É uma questão que ela desenha a desigualdade social que a gente vive, né? Então, assim, é uma questão de acesso. De ter internet, de ter o próprio aparelho celular, ou de ter um aparelho celular compartilhado que possa ser usado, porque é isso, a mãe, o pai dessa criança também está trabalhando com o celular. Então, tipo, às vezes tem que escolher entre fazer aula de balé ou a mãe trabalhar, não é uma escolha possível, né? Não é uma escolha justa. E então tem essa questão que é uma questão muito, muito que eu queria sublinhar ela bastante, assim. Então, de todas as minhas 35 crianças, quantas são as crianças que eu estou conseguindo ter acesso? Não são muitas. A gente faz aula online, tem conseguido fazer aula online. O dia que eu tive mais gente na minha aula online foi um dia que eu falei... Eu tinha 8 meninas, mas a maioria das vezes a gente tem 4, 5, de 35. E aí são 4, 5 de 35 e às vezes eu chamo crianças de outras turmas que já foram minhas alunas. Tem essa questão do vínculo com o território, então tinha acabado de mudar. Então eu acho que esse vínculo também entre educador, educadora e aprendiz é um vínculo que faz uma diferença, né? Porque a gente estava se conhecendo ainda, a gente estava construindo essa relação. Então, isso é uma questão. Agora, tem outras questões também, porque a vida é complexa e plural, e nada é só uma coisa. Outra questão é que eu tenho descoberto coisas que eu nunca imaginei na vida. Então, por exemplo, dar aula de balé para uma criança, aula particular de balé pelo aplicativo. Aí você pensa, aula particular para criança já não faz sentido. No aplicativo, como é que vai ser isso? E aí, na verdade, tipo, quando você vai mesmo e tenta na experiência, você descobre muitas coisas, porque é isso, cada criança é um mundo, né? Então você pode se aprofundar nesse universo. Então, assim, dar aula para 2, 3 crianças, no começo é um desafio, porque tem problemas de conexão, então às vezes a aula tá indo super bem, aí cai a conexão, aí fica travando, aí a criança volta desesperada. Então essas são questões reais, assim. Mas ao mesmo tempo, eu me sinto criando e descobrindo um universo de possibilidades. Então, para eu mesma ter esperança, às vezes eu penso, tá, mas pensa tudo isso que você fez dentro da pandemia. Um exemplo é a própria questão do vídeo que eu mandei para vocês, em que a gente usou uma música, que é do grupo Tri, que chama Viro, Vira, Virou, que é uma música que uma criança me ensinou numa aula online. Então, a criança que me trouxe essa música, ela me ensinou, a gente fez, tem uma coreografia lá, caneca, uma chaleira. É super divertida. Depois que, se vocês ficarem ouvindo muito, vocês vão ficar cantando em casa também. E pelo menos aqui em casa, minha mãe, meu companheiro, a gente às vezes começa uma chaleira. E aí já é. E aí, fazendo essa coreografia, que a criança que me ensinou, então eu não assisti pelo vídeo, foi a criança que me ensinou, a gente descobriu, escondidas, a gente descobriu camufladas nessa coreografia, que nem foi pensada para isso, 2 posições de balé. Então, assim, eu aprendi com uma criança uma coreografia. E essa coreografia tinha lá uma coisa que eu identifiquei como uma posição de balé. Como a gente desloca essa ideia do conhecimento, como a gente desloca a forma com que a gente ensina, né, um movimento, por exemplo, a partir de outras formas.
Foi uma criança que me ensinou isso. Eu ensinei para as outras crianças, nas outras aulas online, a partir de uma coisa que eu aprendi com elas mesmas. Isso eu achei, assim, incrível, demais, porque isso me faz... E aí a caneca, a chaleira, são coisas que tem em casa. Então, como é que a gente faz agora? É um processo que a gente está fazendo nesse momento. Para aprender os braços, então eu estou ensinando posturas, que aqui eu não vou fazer porque fica tudo meio recortado. Mas então eu estou ensinando alguns braços para essas crianças e a gente está juntas, tentando identificar na nossa cozinha, na nossa sala, no nosso quarto, quais objetos tem que possam lembrar essas posições. E aí, a construção do conhecimento, a construção dessa posição, não é mais a primeira posição que a professora disse, que a primeira posição é assim, então é assim. Atravessa o corpo de outras formas. Isso, assim, não foi uma coisa que eu descobri sozinha, porque eu sou incrível e porque eu estou estudando muito, tem muitas questões, mas eu aprendi porque eu me permiti aprender com a criança e juntas, né, construindo nesse ambiente coletivo, a gente conseguiu construir, né, um jeito de chegar no balé. Um jeito ou outro que eu nunca nem fazia ideia que poderia ser possível. E a gente descobriu isso na pandemia. Então, assim, tem muitas coisas, né? São muitas questões, e algumas delas incríveis. Eu vou precisar te interromper um pouquinho, que a gente está acabando o nosso tempo, para não desligar enquanto você fala, né? Porque aí não depende de mim. Vai desligar, eu não queria te cortar. A gente já continua, tá? A gente já continua para a gente poder encerrar nosso papo, tá bom? Panela que faz feijão. Uma primeira posição. Então aqui a gente tem uma quinta com o colherão e uma primeira com a panela que faz feijão. Muito obrigada, meninas. Arrasou! Yay! Será que a gente consegue encontrar outros utensílios que a gente possa trazer outras posições? Como, por exemplo, a segunda posição, a terceira posição, a quarta cruzada, talvez uma posição preparatória, o braço em V. Isso está me parecendo cenas dos próximos capítulos. Bom, estamos voltando aqui agora, depois de um pequeno corte, mas estamos aqui juntos de novo. Então, acho que a nossa convidada, a Nath, falou tudo, né? Um trabalho super importante, atendendo pessoas carentes, pessoas que precisam desse acesso à arte, à dança, enfim, esse acesso de cidadania, né? Eu queria agradecer muito, Nath, a sua participação, o seu tempo. Aí você será sempre bem-vinda no nosso grupo, na nossa turma. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho e que esse trabalho possa render cada vez mais frutos para essas crianças, para essas pessoas, para os jovens, adultos e para você também. Obrigado. Ai, gratidão. Eu agradeço muito a oportunidade, né, de estar aqui, de ter sido convidada. Foi um convite feito com muito amor, eu acho, assim, como todo essa nossa conversa de hoje, né? Cleide, meu amorzinho aqui no meu coração, assim. E agradecer também essa oportunidade, eu acho que de falar um pouco sobre esse trabalho, né? Que eu acho que é um trabalho muito importante, inclusive para a gente entender a importância dessas políticas públicas. Porque, como eu disse no começo, a questão da minha formação, né? É direito de todos, absolutamente. Todo mundo deveria ter acesso à cultura, à arte, a linguagens específicas, né? Isso não deveria estar restrito a nenhuma região da cidade, né? Isso deveria ser de todo mundo. Então, imagina se eu pudesse ter crescido fazendo minha formação, porque a fábrica ela tem várias linguagens. Então, dentro da dança, você vai ter balé, jazz, dança contemporânea, street, capoeira. Na música também, uma pluralidade gigante, teatro, desenho, circo. Então, imagina só, todo mundo ter direito a isso, né? Imagina só. Então, entender também que talvez a gente precise brigar por esses espaços, para que esses espaços existam, né? Que sejam políticas públicas e que não seja só nem para quem pode pagar e nem espaços vistos como espaços de vulnerabilidade, né? Mesmo porque
o que é essa vulnerabilidade, né? De que falta é essa que a gente está falando, que carência é essa que a gente fala da periferia, né? Eu, pelo menos, enxergo todo esse lugar de sobra. Eu acho que tem questões estruturais, tem questões de desigualdade, sim, que a gente precisa mesmo continuar lutando para que elas desapareçam, né? Porque são questões que elas não deveriam existir. Mas, ao mesmo tempo, tem tudo que sobra ali, né? De riqueza, de cultura, de acolhimento, de senso de comunidade, que é uma coisa que eu sinto que falta muito para a gente, enquanto sociedade, né? Enquanto todo. Então, todas as coisas que a gente pode aprender com esses espaços. Ai, novo. Obrigada. Nath, a gente só tem a te agradecer. Esse assunto realmente me fascina. Eu também já fui bailarina. Não cheguei a me formar, mas eu fiz escola municipal. Então, esse assunto me fascina. E que você seja o exemplo aqui no nosso pequeno pedacinho do GEAFA, para que as pessoas possam sair da zona de conforto, dentro, cada um do seu saber, e poder fazer essa interação. Não é nem o conhecimento, como você falou, essa interação. Trazer a periferia, assim como qualquer outro bairro, a essa homogeneidade que você comentou, que não existe, mas deveria existir, né? E a arte, ela é libertadora. Então, vamos fazer a nossa parte para que realmente mais pessoas tenham acesso a essa possibilidade de crescimento. Gratidão. Nath, eu quero agradecer muito o convite que você espontaneamente aceitou, né? E eu fiquei muito feliz, porque eu queria realmente trazer essas informações, né? Porque eu acho que essas informações ficam muito fechadinha, né? Dentro desse trabalho que você faz. E isso eu achei que a gente deveria divulgar. Né? Então, em nome do GEAFA, Grupo em Ação Francisco de Assis, que é esse grupo de amor, essa amorosidade toda que você também nos trouxe, eu quero agradecer, Nath, e que seu caminho seja sempre aberto, iluminado, que os seus projetos, né, sejam realmente sempre abençoados, tá bom? Obrigada por tudo, Nath, gratidão por estar conosco, viu? Gratidão. Um beijo. Nós te amamos muito. Boa tarde a todos. Bom fim de semana. Nós estamos no final de semana. Não sei que horas as pessoas vão assistir, mas bom final de semana para nós. Beijos, beijos. Tchau, beijo. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau, Ju. Tchau, Igor. Tchau, Nath. Caneca, uma chaleira, uma colherinha e um colherão, um prato raso, um prato fundo, e um garfinho e um facão, e um saleiro, açucareiro, e uma panela que faz feijão. Então, muito obrigada, viu? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até mais!